Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizados a maior parte dos seus milagres, porque não se tinha convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício, cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguido até o céu? Não, serás jogado no inferno. Porque se os milagres que foram realizados por meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa fé católica é fundamentada numa pessoa, Cristo Jesus. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vazia é a nossa pregação. Somos os mais infelizes dos homens, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Essa verdade chegou até nós graças àqueles que creram antes de nós. Nós cremos naquilo em que a igreja crê. E a igreja tem 2000 anos de história. Jesus Cristo é o Senhor, é uma verdade professada desde os primórdios da igreja. Cremos que Jesus é o Senhor, porque a igreja sempre acreditou que Jesus é o Senhor. Santo Agostinho diz uma frase muito bonita: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. É um dos artigos do credo, do resumo das principais verdades da nossa fé. Aqueles que nos precederam acreditaram firmemente nisso e pela sua confiança nas tribulações ousaram crer até o último instante de suas vidas. Por causa de Cristo, não temeram as perseguições, foram firmes nas tribulações, preferiram morrer a trair o nome santo de Jesus. Confiança, perseverança, a santa audácia, a autêntica fortaleza, a verdadeira bravura marcaram aqueles que, graças ao seu testemunho e ao seu sangue derramado, transmitiram-nos esta verdade que hoje professamos. Nós, brasileiros, em 500 anos de história, desde o descobrimento até os dias de hoje, recebemos essa dádiva daqueles que vieram da Europa, dentre os quais Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros da Companhia de Jesus, a qual pertence o nosso padre Eduardo Dougert, os jesuítas,
com os beneditinos, com os dominicanos e tantos outros sacerdotes religiosos, leigos e leigas, que cheios do espírito apostólico, impregnados pelo ardor missionário, partiram de sua terra, deixaram suas origens e vieram plantar no coração dos nativos e daqueles que viriam a residir em nossas terras o Evangelho. A morte dos mártires, o sangue derramado dos mártires, é semente de novos cristãos, disse um padre da igreja. Celebrar o martírio dos nossos heróis é celebrar, antes de tudo, a graça de Cristo, que é mais forte do que a morte. Tudo posso naquele que me conforta, diz o apóstolo Paulo. É nesse espírito que o cristão, diante da perseguição, das ameaças, das intimidações, ele não hesita em professar a sua fé, primeiro com o testemunho, depois com as palavras, recordando as belas palavras do apóstolo Paulo: a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Portanto, se confessares com tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se alcança a salvação. Os mártires tinham isso bem claro no seu coração e nos seus olhos. Sabiam perfeitamente da ameaça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu o testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Reparem, são duas as motivações para o cristão ser fiel a Cristo até ao fim. No evangelho de hoje, essas duas motivações aparecem. Jesus está no norte de Israel. Está diante de algumas das mais importantes cidades da Galileia, citadas aqui: Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Jesus fez muitos milagres naquelas cidades, mas os seus habitantes não se converteram. Ai de ti, uma ameaça terrível. Ai é uma interjeição de dor, que é muito comum ouvir num velório. É a pior advertência do Novo Testamento, é esta: quando Jesus se dirige a alguém dizendo ai. É como se ele dissesse: sua situação se encontra pior do que a de um cadáver. Eu fiz muitos milagres no meio de vocês. Se eu fizesse esses mesmos milagres em Tiro e Sidônia, hoje são cidades do Líbano, elas teriam se convertido. Conversão. Mas Jesus também fala do inferno. Para esses habitantes dessas cidades que se orgulhavam de residir em um lugar tão desenvolvido, em um lugar tão avançado para os padrões de sua época, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno. São dois os motivos para nós nos voltarmos para Jesus: a contrição, ou seja, eu renuncio ao pecado por amor a Deus, e a atrição, eu deixo o pecado por medo do inferno. Bom seria se nós nos arrependêssemos por amor a Deus, mas também o medo do inferno é uma motivação aceitável aos olhos de Deus. Os mártires preferiam tudo a ouvir esta condenação: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque vós vos envergonhastes do meu nome. Porque quando eu mais necessitei, pelo vosso testemunho, que o meu nome fosse proclamado, que a minha fé fosse testemunhada, vós vos envergonhastes de mim. No Brasil, hoje não temos uma perseguição direta, explícita, mas temos uma perseguição velada. Convivemos com pessoas que não acreditam no que acreditamos.
Às vezes elas são agressivas, às vezes elas nos provocam, debocham, agridem, acusam a nossa religião, desmerecem, fazem pouco caso do Santo Padre, dos bispos, dos sacerdotes, dos sacramentos, anarquizam, ridicularizam as coisas santas. Impõe, amados irmãos, recordando o testemunho dos mártires, que nós defendamos a nossa fé, que nós tratemos o sagrado como sagrado, que nós restituamos a Deus aquilo que é dele, e a sua Santa Igreja, idem. Quem se envergonhar do seu nome de católico, quem diante de algum insulto, de algum ataque, de algum deboche, de alguma provocação, silenciar, quando deve falar, vai pagar muito caro diante do Senhor. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que acreditamos, mas nós temos o dever de honrar a nossa fé, de defender a igreja que é nossa mãe. Fé salva, fé nos leva para o céu, e o testemunho da nossa fé será levado em conta no dia do nosso juízo. Peço-vos, portanto, recordando o testemunho, a bravura desses nossos irmãos que nos precederam, que diante das agressões, das intimidações, da brutalidade, da tirania, de quem quer que seja, ousaram dizer: sou cristão católico. Nessa fé tenho vivido e nela hei de morrer. E derramaram o seu sangue. E foram queimados, e foram afogados, e foram trucidados, e foram crucificados, e foram mutilados, mas sempre tendo os seus olhos em Cristo Jesus. Recordando esta pleiade, recordando esta multidão de irmãos e irmãs, que testemunharam com o seu sangue fecundado na terra, sangue de coragem, de fidelidade a Cristo Jesus. Olhemos para a nossa conduta nos dias de hoje, com tantos ataques que o inimigo, por causas segundas também, dirige à nossa igreja. Ousemos diante de Jesus dizer: sou católico, disso me orgulho, nessa fé tenho vivido, hei de educar os meus filhos, hei de confessar que Jesus é o Senhor na minha santa igreja católica, da qual jamais me afastarei. Esta convicção é ineludível, é intransferível, é imbarganhável, é intratável, é a segurança da minha vida, que vai me possibilitar, no último instante, ouvir de Jesus, na hora da minha morte: muito bem, servo bom e fiel, se foste fiel no pouco, serás fiel no muito, entra no repouso do teu Senhor. Enquanto que os covardes, os medrosos, aqueles que não têm personalidade, nem uma fé verdadeira, e que admitem mudar de religião, Deus tenha misericórdia deles. Quero mandar um recado àqueles que mudam de religião. A Igreja Católica tem fé. Fé é certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a posse antecipada do que se espera. É a certeza de que existe aquilo que não se vê. O católico tem certeza. E quem tem certeza não muda. E se muda é porque nunca teve certeza, teve opinião. Olhe bem para os meus olhos, você que está me acompanhando pela TV, e um dia disse que foi católico e hoje não é mais. Nunca diga: eu fui católico, hoje não sou mais. Você antes tinha opinião, talvez hoje você tenha certeza. Católico de verdade sempre teve certeza, e quem tem certeza não muda. Se mudou é porque não tinha certeza, tinha opinião. Peço a você para pensar nisso, para refletir na conduta desses nossos heróis, os mártires, e a voltar para a sua mãe, que lhe espera de braços abertos, para que você, pela primeira vez na vida, acredite na fé que sustentou esses nossos irmãos e irmãs que nos precederam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.